14 horas mais 10 minutos desta terça-feira, 26 de abril de 2022. Eu acho que se quisermos, dar uma solução, talvez, duradoura a toda essa esculhambação que se encontra na nossa estrutura governamental, desde sempre, nós teremos algumas soluções. Isso nos saltam à vista de forma, talvez assim, imperiosa. Eu acho que, em primeiro lugar, isso é um convite a uma reflexão. Eu acho que, em primeiro lugar, todo o mal decorrente, das aberrantes assim, estruturas governamentais de nosso país tem, de certa forma, origem no simples fato de haverem multidões de pessoas cujo único meio de vida é a famigerada política. Sim? Sim ou não? Eu acho que é mais sim do que não, né? E, portanto, eu acho que faz-se imperiosa uma mudança constitucional que obrigue toda e qualquer pessoa que deseja ocupar um cargo político que esta mesma possua uma ocupação fixa, publicamente reconhecida, é óbvio, e da qual eu diria aqui que consiga retirar proventos suficientes para lhe sustentar e diretamente já a sua família também, não é? Pretender-se apossar de qualquer posição política a fim de fazer fortuna, eu acho que deve ser declarado um crime inafiançável e hediondo também, né? Cá para nós é um crime hediondo, desde já passível também de severa punição. A gente já embasa tudo aqui na nossa ideia, tudo aquilo que a gente está construindo, essa reflexão, tal como perda, eu acho que de todos os bens, e combinado com uma inexigibilidade eterna, até a quinta geração de descendentes, inclusive se os ascendentes e os laterais, assim como os agregados, as esposas, os amantes, e aí por diante, Os cargos políticos, eu acho que deve ser de natureza eminentemente honorífica, essa é a palavra, tal qual os provedores, um exemplo das Santas Casas de Misericórdia. Assim só se poderão se dar ao luxo de desempenhar estas funções pessoas como grandes empresários, Enfim, por aí vai. Vejam a gestão eficientíssima, eu diria, e ilibada, que é praticada nessas instituições, bem como as de outros caráter também semelhantes, como a do Hospital da Comunidade Judaica, o Albert Einstein, ou o Hospital Sírio-Libanês. Quer ocupar cargo de alto nível no governo? Primeiro tenha sucesso na iniciativa privada, Nunca se teve notícia de gestões fraudulentas nessas instituições, eu diria, exemplares. Essa é a palavra que nós devemos usar. As pessoas que assumem a direção das mesmas, eu acho que vão lá para se servir, E não para se servir, vão lá para servir e não para se servir. Enquanto isso, a gestão praticada nas instituições governamentais semelhantes é toda a personificação, A personificação da esculhambação. E esculhambação eterna, que todos nós bem sabemos como funciona.
Adotado este princípio, uma vez adotado isso, princípio básico de não haver político profissional, eu acho que implica dizer aqui, cabe a gente canalizar aqui algumas coisas. Por exemplo, a remuneração de quem for desempenhar um cargo político deverá ser exatamente a mesma que esta pessoa auferia em sua ocupação civil. Isso apenas no caso de cargo, do cargo demandar ali a sua atenção durante as 24 horas do dia e o afastamento de suas atividades. Tal como um presidente, governador, a maioria absoluta dos cargos legislativos deve ser pro bono. Querendo dizer, o que eu quero dizer com isso? Sem remuneração. Isso se aplica, poderia se aplicar a deputados e vereadores. Por que eles têm que ganhar? Uma vez que a gente vai ter pessoas capacitadas, não é? Pessoas ilibadas de conduta, de caráter, profissionais vão ter sua vida na iniciativa privada. E por que receberem? Por que serem remunerados? Pro bono. Vamos ser pro bono. Os cargos executivos, um exemplo, secretários, presidentes de órgãos estatais, devem ser preenchidos através de processos seletivos. Eu acho que esses processos, cá para nós, realizados por empresas, por exemplo, de Wade Hunter. Cada contratação em meio a isso deve estar vinculada à aprovação do plano de gestão, previamente apresentado pelos candidatos e aprovados por conselhos de cidadãos vinculados àquela atividade. Né? Avaliações anuais de desempenho definirão toda a continuidade do cargo, ou não. E aí eu trago aqui, faço a canalização de uma última observação para este requisito. A remuneração a ser paga a estes executivos, cabe a gente falar isso aqui, bem como todo o pacote de benefícios que lhe será ofertado, deverá ser compatível com funções semelhantes da iniciativa privada. E de toda ou de total publicidade. De total publicidade junto aos usuários de seus serviços, os quais deverão aprovar em presbítero o nível de remuneração sugerido. Aí vem o segundo requisito que a gente fala o primeiro, não pode deixar de falar o segundo, evidentemente, né? Toda contratação de funcionários públicos deveria ser feita através de empresas especializadas, especialmente contratadas para tal mister. E tem mais, hein? A contratação e a remuneração das mesmas empresas deveriam estar vinculadas à efetividade das suas contratações anteriores, com alguns princípios básicos, né? Alguns princípios básicos. E cabe a gente falar aqui desses princípios. Todos os funcionários públicos são demissíveis, bastando para isso que o órgão em que presta serviços venha a ser descontinuado, ou que apresente sucessivamente um desempenho abaixo do esperado, né? Cabe a gente dizer também o seguinte, que cada funcionário deveria ser contratado, né? Deveria fazer parte de uma estrutura administrativa previamente aprovada pelo Conselho de Contribuintes, afetos à sua área de atuação. Estrutura essa que terá sido, eu acho que teria sido definida, né? Falando já de um futuro, vamos imaginar que a gente está vivendo isso. É um sonho, né? É um sonho. E aprovada, através de estudo realizado por empresas de consultoria, para tal fim contratada. Cada funcionário deverá ter uma descrição de cargo que relate pormenorizadamente as funções a serem desempenhadas, bem como as suas metas que deverão ser utilizadas para a sua avaliação de desempenho. E de forma semelhante,
preste atenção, de forma semelhante, os níveis de remuneração deverão ser definidos tomando em consideração a remuneração paga em cargos semelhantes por iniciativa privada, valor este a ser definido por empresas contratadas para tal e com um plano, é óbvio, de cargos e salários sendo aprovado pelo Conselho dos Contribuintes. E aí eu falo aqui um ponto, citar um ponto aqui muito interessante. O plano de carreira de cada funcionário deveria, vou falar deverá, né? Porque a gente está fazendo uma suposição aqui, nós estamos imaginando, né? Deverá ser gerido pelos próprios interessados. Para isso, senhoras e senhores, deverão ser dadas oportunidades contínuas de treinamento e prioridade na contratação de quem já seja funcionário, em casos de empate no processo seletivo, né? É óbvio. E aí o terceiro requisito não necessita ser muito, eu acho que perspicaz, essa é a palavra, né? Perspicaz, para constatar, né, que ali o artigo mais, talvez, avacalhado da nossa já tão vilipendiada Constituição é aquele que determina serem todos iguais perante a lei. Todo parasita, atualmente dependurado na estrutura estatal, deseja ardentemente um tratamento especial. Para si, sendo esta a razão maior, eu diria, das grandes iniquidades existentes na maioria, em toda essa balofa casta dominante. Sim, devem ser todos sumariamente eliminados, enquadrando-se a totalidade dos servidores públicos aos regimes aplicados à maioria da população, exceto no agravamento das penalidades, quando dos maus feitos, por terem o dever de serem um exemplo para a sociedade. Deveria ser assim. Deveria. Estou imaginando longe, né? Você está falando o quê, Danilo? Estou imaginando uma gestão de gente, um governo de gente, um país de gente honesta, gente justa, sincera, né? E aí nós estamos construindo aqui, através dessa reflexão, alguns pré-requisitos, como esse que a gente acabou de falar. Seria tão bom, né? Se estivesse no Brasil. Quarto requisito: das inúmeras e imensas sacanagens praticadas pelos ocupantes de cargos governamentais na população de nosso país, e eu diria aqui, abro parênteses, as que mais se destacam são as do arcabouço judiciário, o fato de termos herdado as obesas e burocráticas estruturas jurídicas lusitanas, juntamente com o direito romano, e não o common law, né? Acho que é essa a palavra, não me lembro. Eu acho que é o grande elemento do nosso atraso institucional. E cabe a gente dizer aqui, e consequentemente também econômico e social, né? Porque uma vez sendo afetado todo um atraso, uma vez sendo afetada toda uma esfera institucional, gerando todo este atraso, esse conluio de atraso, evidentemente que nós vamos ter, vai ser ventilado o poder econômico e o poder social. Sem dúvidas, quase todos os países que adotaram este sistema legal foram bem-sucedidos. Estados Unidos, que mais? Canadá, Austrália, Nova Zelândia e assim por diante. Até países africanos, eu diria, como a Zâmbia, né? A África do Sul, que vivem ali arrodeados por dezenas de nações mergulhadas em conflitos tribais e ditaduras sanguinolentas, eu diria, conseguiram se destacar entre suas congêneres pelo simples fato de possuir um sistema legal ágil e enxuto,
Realidade muito distante da nossa condição atual. Realidade muito distante do nosso país chamado Brasil. No Brasil, preste atenção, no Brasil, já finalizando aqui a nossa meditação, no Brasil o que ocorreu foi uma adaptação distorcida e grotesca do princípio darwinista, né? Cunhado por, como é o nome dele? O Herbert Spencer, né? Eu acho que é isso. Em A Sobrevivência dos Mais Aptos. A regra do Brasil é a sobrevivência dos mais gordos. Ou dos mais gordos, né? Dos mais gordos. A regra do Brasil é a sobrevivência dos mais gordos.